Amém? Pode sentar. Aqueles que não trouxeram a prova, lembrar de trazer na outra aula. Depois eu vou fazer uma continha ali de quem está faltando, para a gente seguir com o curso. E nós vamos iniciar hoje o livro de Evangelhos e Atos. Esse livro aqui é muito interessante e é bom também porque ele faz parte um pouco do assunto que nós conhecemos, que vai falar da vida de Jesus. Na página 13 do livro, ele vai trazer uma breve introdução do que vai trazer aí todo o conteúdo da unidade 1. Depois, quando nós vamos caminhando para a unidade 1, ele tem um resumo de cada capítulo. Então, se você ler essa introdução e ler esse resumo, você vai ter uma noção mais ou menos do que trata cada capítulo aí na sua forma específica. O mais importante é nós atentarmos, a partir da página 17, que começa a introdução, capítulo 1, introdução aos 4 evangelhos, sempre ter em mente uma questão. Essa introdução, a partir da página 17, vai trazer uma visão geral, político, social, religioso, mais do que daquela época em que Jesus esteve aqui e quando o Evangelho foi escrito. Então, quando nós lermos essa parte, essa introdução, ou lermos esse livro, nós temos que lembrar que todo esse fato aconteceu dentro de um contexto e num local específico. Às vezes, nós queremos trazer a questões daquela época, trazer para essa época, e às vezes cometemos um erro grave, porque tem situações que estão aqui no livro, na Bíblia, nos Evangelhos, que não ocorrem hoje em dia mais. Então, vamos lá. Então, ele traz aqui a visão geral, político, social, religioso, daquela época que os evangelhos foram escritos. E para isso nós temos que ver aqui, que já no segundo parágrafo aqui, que nós vamos ver que os judeus eram súditos do Império Romano, ou seja, eles eram pessoas livres, mas eles tinham que cumprir a vontade do Império. Deu para entender isso aí? Eles cumpriam a vontade do Império. Tanto isso que nos 4 evangelhos eles têm expressões, termos, nomes e medidas baseadas dessa época, que a gente às vezes chama aí pano de fundo dos evangelhos. Outra questão aqui, a cultura deles, eles professavam os padrões e as normas estabelecidas deles, naquela época, como nas outras aulas que o pastor aí já explicou, a respeito dos saduceus e dos outros grupos religiosos, que já foi explicado na outra aula atrás. Pelo lado político, o Império Romano, quando ele foi conquistando todas as cidades aos redores, sempre quem comandava aquela cidade era alguém que o Império Romano, que o imperador mandava. Aquilo lá passar pelo imperador ou por uma comissão ali pelo Senado de Roma. Então, quem ia comandar aquela cidade? Alguém sob ordem do Império Romano. Então, ele traz aqui que César Augusto, ele foi um imperador na época que o povo judeu aceitou bem, porque ele não pegava no pé dos judeus, os judeus tinham uma certa liberdade em cultuar a Deus, eles tinham uma certa liberdade em caminhar, pregar o Evangelho e outras coisas. Mas depois dele que veio um outro filho, que é um filho adotivo, Tibério, aí a coisa começa a dar uma mudada de rumo. Tibério era filho adotivo de César Augusto, ele casou uma vez, mas o pai dele fez ele divorciar com aquela mulher para ele casar com outra. Ele casou com Júlia, ela não tinha uma boa reputação, mas ela era filha de Augusto. E nessa época que Jesus ministrou na Galileia, segundo o Evangelho de Lucas, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, vai muitas vezes citar esse nome de Tibério, tá certo? E depois, quando passa o tempo depois de Tibério, ou quando ele ali na Palestina, que veio ali o governo de Herodes o Grande. O pastor Fernando já explicou a respeito da história dele, que ele era uma pessoa má, matava todo mundo, se ele desconfiasse, ele matava, matou filho, matou mulher e tudo isso. E como ele não teve um filho com uma expressão uma expressão política forte, uma vocação forte, eu acho que ele nem deveria ter também, pelo fato que ele era uma pessoa que não tinha muito
associação com um com o outro, ele desconfiava muito, e todo mundo que era desconfiado, que ia tomar o poder, ele eliminava do caminho. Os filhos dele, o Felipe, Arquelau e Herodes Antipas, que nós lemos também nos evangelhos, dividiram algumas partes, e cada um ficou aí com uma parte, com uma cidade, duas cidades aí, duas cidades, para que eles foram governados. Isso, caminhando também pela família deles, lá em Atos nós vamos ver o nome de Herodes Agripa I e Herodes Agripa II, que foi caminhando aí nessa questão da família deles. Outra questão social. A Roma ali o Império Romano foi muito forte. Fizeram estradas, comércios, a criação do correio, literatura, artes. O pelotão romano, o exército romano trazia uma segurança muito grande para eles, tanto que não tinha, depois do Império Romano a gente não vê que eles governaram bastante tempo, e os povos, os judeus, eles tinham certeza que eles não iam ser invadidos por outros povos, que eles não iam tomar refém, alguma dessas questões aí. Eles, a partir desse Império Romano, veio o latim, o grego, o aramaico, o hebraico, isso aí tudo no capítulo 1. Aí ele vai falar das cidades, que as cidades maiores elas eram muradas, sempre com uma praça no meio, que a gente vê que todas as cidades hoje têm uma praça no meio. E ele cita uma questão interessante também, que as casas daquela época, ela tem uma escada lá. E essa escada, eles tinham acesso ao teto das casas. Pela região, às vezes com muito calor, eles poderiam até dormir no teto. E o teto servia também, além para trabalho, para refresco, entre essas coisas, o teto também servia como uma estrada. Ele poderia caminhar de uma casa pela outra, caminhando por cima do teto. A alimentação era eles se alimentavam no chão, e as casas geralmente tinham bastante abertura nas paredes aí para ter uma ventilação melhor. Alimentação: pão, leite, grãos, frutas e peixes. Ambiente religioso: tinha várias religiões em todo o império, não só os judeus, mas tinha os outros também. E depois vemos aqui o propósito que ele vai citar o propósito, aí, caminhando um pouquinho para frente. Ele vai falar do propósito de Mateus. O pastor Fernando já falou muito bem isso aí, do propósito que foi escrito no Evangelho de Marcos e de Lucas. E também no Evangelho de Mateus e Lucas, o nascimento, a ascensão, e no Evangelho de Marcos e João, o detalhe do batismo e as aparições de Jesus. No capítulo 2, ele vai trazer a história, a infância de Jesus, mais falada no livro de Lucas, e tem uma questão muito interessante na página 28, que eu li e vi, que ele vai falar a respeito do nascimento de Jesus em duas perspectivas, na perspectiva de Mateus e na perspectiva de Lucas. Quando nós olhamos, ou quando todo mundo, pelo menos eu tinha por base, antes até de estudar o livro, você percebe que pelo Mateus e a minha mente trabalhava da seguinte forma, que Jesus veio pela linhagem real, correto? Todo mundo pensa dessa forma, é isso? Unânime. Então, vamos pensar pela linhagem real. Davi, Salomão, Jeroboão, o filho dele, e assim sucessivamente, é isso? Todo mundo pensa nessa linhagem, é isso? Beleza. Não. Mas, no Evangelho de Lucas, se eu te responder, se atrapalha a minha missão agora, no Evangelho de Lucas, ele traz uma linhagem através de outra forma, de outro filho de Davi. Ele não traz pela linhagem real, mas ele traz por outra linhagem. Deu para entender? Por Natã. Então, quer dizer, o Evangelho de Mateus traz uma linhagem e o Evangelho de Lucas traz outra linhagem. E o livro explica que, eu vou ler essa parte aqui, ó. Mateus tem a ver com ancestrais de José, o lado paternal, enquanto Lucas sublinha o de Maria, o lado maternal. Outros preferem a explicação de que duas genealogias são simbólicas em Mateus.
representa o aspecto real de Jesus, e o outro Lucas, o perfil sacerdotal. Deu para entender? Eu ouvi uma explicação, que eu não vou citar, eu não vou dizer a qual é mais convincente ou não da linhagem, que ele diz assim, ó: enquanto o mundo aguardava Messias, e por outro lado, o nosso maior inimigo também esperava, ele pensou que ele viria da linhagem real, e ali Deus fez uma curva e ele veio por Natan. Eu já ouvi essa explicação. Mas qual que é a explicação melhor, ou qual que é a mais correta? Nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que fazer uma pesquisa mais detalhada, para ter, às vezes o pastor Fernando já tem essa pesquisa em mente aí, e detalhar com mais, com mais certeza. Hoje, como eu estou só assim dando essa pinceladinha no livro, eu fico com essa linha, eu fico desse jeito que o livro fala. Uma coisa, outra coisa. Ou porque fez essa curva, aí teria que ser uma coisa mais detalhada. Eu não vou detalhar isso aqui agora não, e também não aprofundei nesse assunto, que é um assunto polêmico, vai dar muitas controvérsias, e tudo que é polêmico eu prefiro ficar com a minha consciência mais tranquila e sem discussão. Isso é o que eu achei mais interessante no livro. Depois, o que ele vai apresentando nos outros capítulos é o que nós lemos na Bíblia mesmo, é o que nós conhecemos, é um assunto mais simples e mais dinâmico até para nós lermos e estudarmos. Isso aqui eu achei interessante, foi uma questão que eu trouxe. Principalmente pensando que nós estamos estudando e lendo uma questão de uma época e não da época atual. Ele foi escrito naquela época, com aquele padrão, com aquela cultura, com aqueles ensinamentos. E outras questões que o livro traz aí, ponderando para a gente fazer uma pesquisa mais detalhada e descobrir o porquê disso, o porquê daquilo. Porque cai naquela questão do porquê, né, doutor? E a gente gosta muito dos porquê. Eu tenho uma posição, mas eu prefiro guardar ela comigo mesmo e sem polêmica, porque cada um aceita de um jeito e tudo que gera um pouquinho assim, eu deixo para o pastor Fernando, que ele é melhor do que eu para explicar essas questões polêmicas. Amém? Certo, pastor?